Coletiva de imprensa com o professor Thiago Carpini após a vitória do Vitória por 1-0 contra o Maranhão aqui no Estádio Castelão. Pedimos aqui desculpas pela estrutura precária aqui na hora da coletiva. Infelizmente o Estádio do Castelão tem 2 salas de imprensa, mas a administração do estádio preferiu não disponibilizá-las no jogo de hoje. Vou começar aqui. Boa noite, professor. Queria que você falasse, Thiago Amorim, do Sport TV, queria que você falasse um pouco da sua análise dessa partida. 0-0 no primeiro tempo e no segundo tempo, posição defensiva das duas equipes. O que você pode falar do jogo em relação ao Vitória nessa partida? Bom, eu acho que num jogo como hoje, eliminatório, né, que tem muita coisa envolvida, não só questões financeiras, mas perspectivas dentro da competição e da temporada, um aspecto de muita dificuldade que é jogar aqui no Castelão, um campo pesado, um jogo muito difícil. Iguala muito se a partida nesse estádio. Então, por todos esses fatores, o que vale ressaltar e destacar é a entrega do meu grupo e a vitória. Isso para nós que é importante. Avançar de fase, fizemos o que precisávamos fazer, o que era dentro do nosso planejamento, mas um jogo, como eu disse, eliminatório, um jogo que vale vaga para uma fase seguinte e não temos uma segunda chance. O aspecto emocional, psicológico, físico no estádio desse, então são vários fatores que influenciam, né, nos 90 minutos. E nossa equipe foi madura, tomou a iniciativa do jogo desde o início. Uma equipe daquilo que se propôs a fazer o Maranhão, que é defender bem, eles fizeram muito bem feito, né? Criou muita dificuldade para nós. Tivemos algumas situações para poder abrir o placar, falta na trave, finalização de fora da área. Logo no segundo tempo, 2 infiltrações do Janderson por dentro das linhas ali. E se a gente conseguisse o resultado, o gol um pouco antes, talvez a tônica do jogo seria outra. Mas um jogo muito difícil. O que valeu para nós, sem dúvida, foi a entrega, foi a invencibilidade, foi a classificação e agora vamos para a fase seguinte. Antes disso, agora nós temos um jogo decisivo em casa. Em Alagoinha. Professor Eduardo da TV Vitória, parabéns por mais uma vitória. Não continuamos invictos, né? E hoje, como a gente gosta de falar, foi na raça. Nossa primeira experiência direta agora, de fato, com a Copa mata-mata, já eliminatória. A gente vai entrar agora em uma sequência de mata-mata, Copa do Nordeste, Baianão e agora a Copa do Brasil, que é completamente mata-mata. Dá para dizer que o ritmo vai ser diferente, a mentalidade tem que ser diferente. Queria que você falasse um pouco sobre a performance do Vitória para os próximos mata-mata, essa mentalidade. Eu acho que a mentalidade é a que nós já encontramos aqui no Vitória, né? A mentalidade vencedora, uma equipe que se habituou a vencer, e eu falo isso sempre, né? Espero que a gente consiga postergar ao máximo, mas a derrota ela é inevitável, muito ela vai acontecer, mas que não seja nesse momento de jogos eliminatórios, nesse momento de semifinais, onde a gente vai também buscar, né, a vaga para a final do Baianão. Esse é o nosso objetivo. Vamos enfrentar uma equipe muito difícil, muito bem organizada, que é o Alagoinha. Então são vários fatores, como eu mencionei na pergunta anterior, o aspecto do gramado, a dificuldade que é jogar aqui, por mais que você tente passar para os atletas a leveza para que as coisas fluam de maneira natural, o jogo eliminatório é sempre uma responsabilidade grande, a gente tenta minimizar os erros. Então hoje fecha uma sequência, né? Dentro do mês de fevereiro, acho que é importante falar isso. Hoje nós, em 28 dias, a gente está completando o 8º jogo, né? E graças a Deus com objetivos alcançados. E agora a gente abre uma sequência no mês 3 com 9 jogos. 9 jogos, tendo em vista mais uma eliminatória de Copa do Brasil, tendo em vista o início de Série A de Brasileiro, tendo em vista semifinal e provavelmente, posteriormente, vamos trabalhar para que sejam também as finais do Baiano. Então, ou seja, são só jogos decisivos, eliminatórios, um nível de atenção muito grande e 9 jogos em 4 semanas realmente. E eu não estou falando isso em relação, reclamando de calendário, em questão de treino, não. Eu estou dizendo para o torcedor, talvez um alerta, que nós estamos competindo no nosso nível de excelência, aquilo que é possível dentro de todas as competições. Mas eu acredito que vai chegar um momento em que a gente vai ter que abdicar de alguma competição, porque é humanamente impossível o que nós estamos vivendo aqui. E enquanto a gente tiver forças para lutar, para guerrear, para competir, nós vamos fazer. Mas por esses dados que eu acabei de falar do mês de fevereiro, do mês de março e o nível de jogos que nós vamos ter no mês de março de concentração, muito próximo do que foi Fortaleza, do que foi Alagoinha, do que foi hoje. Você imagina 9 jogos nesse nível de aspecto emocional e psicológico. Nós temos um elenco que em algum momento a gente vai precisar priorizar alguma competição.
Professor, boa noite. Leonardo Santiago, Canto Rubro Negro. Parabéns pela classificação, pela sequência invicta. Falando um pouco do jogo, a gente pôde ver o Maranhão com muitas referências individuais, dificultando muito o jogo do Vitória, e que em muitos momentos, a depender das dinâmicas que aconteciam, o Maranhão que fazia até uma certa linha de 6 em alguns momentos. Queria entender qual foi a ideia, já que, pelo que a gente pôde ver, me corrija se eu estiver errado, eles vieram para tirar muito o nosso jogo lateralizado, nossas triangulações, tentando tirar um pouco da nossa profundidade. Qual foi a ideia para o jogo, se a gente se manteve, claro, dentro de algumas dinâmicas diferentes, e o ajuste para o segundo tempo, já que eles continuaram tentando manter a ideia de tirar o nosso jogo lateralizado, fazendo linha de 5, às vezes linha de 6. Queria entender qual foi a ideia no primeiro tempo e o ajuste do intervalo. Bom, a gente esperava uma linha de 5 já do nosso adversário, pelo que a gente conseguiu um pouco de informação do adversário. Não é segredo para ninguém que nós temos muito esse jogo de dobra dos lados, de triangulações, de mudança de lado com a bola, com aquela paciência e com os movimentos, né, tentando sincronizar ao máximo para que a gente possa encontrar esses espaços. E dentro da proposta do que foi o Maranhão, eles fizeram muito bem, como você mesmo mencionou, uma linha de 6, em alguns momentos eu cheguei a ver quase que uma linha de 7, porque os laterais acompanhavam, os atacantes acompanhavam os nossos laterais, e aí a gente ficou um pouco estático no primeiro tempo e aceitando muito a marcação, e ficou só aquela circulação muito previsível, né? A gente não conseguia criar volume e machucar o adversário. No segundo tempo que nós conseguimos, acho que fluir um pouco melhor, parar de trazer o Mateuzinho aqui para trás da linha da bola, empurrar ele e o William um pouco mais entre linhas, trazer os nossos lados, já que o próprio Mateuzinho por dentro, com o volante número 5, se eu não me engano, eu não me lembro o nome dele, Bedeu, se eu não me engano, ele também fazia quase que um encaixe individual no Mateuzinho, só largava quando o Mateuzinho saía muito do raio de ação dele. E aí essa bola, quando o Janderson vinha flutuar, a gente conseguia tirar alguém da linha e aí a gente cobrou um pouco mais de infiltração. Aconteceu com o Braga, com o Jamerson, se eu não me engano, uma com o Mateuzinho. E uma que nós conseguimos o gol, e antes do gol, acho que foi, desculpa, nem do gol, foram duas antes do gol, que foi uma infiltração do próprio Janderson, onde o Braga fez o movimento, conseguiu mexer na linha e o Janderson atacou esse espaço. Eu acho que a gente saiu dessa previsibilidade aí, a gente conseguiu encontrar esses espaços que também não eram tão grandes, né? Porque uma linha tão baixa, você até não tem tanto campo para poder atacar. Então acho que esse foi os pequenos ajustes, e se o gol tivesse saído em outro momento aí, talvez a gente teria tido um jogo mais tranquilo. Carpini, William Tales da TV Band e Juan Guilherme da página Toca do Leão. Pensando no próximo jogo, Vitória encara de novo o Atlético de Alagoinhas, mas agora é pela semifinal. É um jogo de força máxima, ou você acha que dá para repetir o time da rodada anterior que deu conta do retado? Todo jogo nosso é força máxima, independente da escolha que nós entendemos que é a melhor para cada jogo. Seja uma equipe que a gente mescle um pouco mais, mesmo porque eu já falei isso em outros momentos, a gente praticamente não repetiu a escalação, e nós vamos entender a partir de amanhã o que a gente tem de melhor para esse jogo. Se nós entendemos que o melhor é repetir a equipe que jogou hoje, a equipe que jogou em Alagoinhas, ou a gente mesclar um pouco pensando no aspecto físico, emocional, para a gente poder competir bem. É o Vitória que vai estar em campo, isso para mim é o mais importante. Eduardo Serra, do canal Rubro Negro TV. Carpini, como você avalia hoje o ataque do Vitória e vê a dificuldade em trazer mais um centroavante? Olha, eu avalio positivo, né? Claro que a gente espera ainda transformar em gols esse número de oportunidades. Nós tivemos finalizações de fora da área, tivemos finalizações do Janderson, mas eu avalio ainda de maneira positiva, não só pelo que nós entregamos, mas pelo que o adversário se propôs a fazer, o nível de dificuldade que nós enfrentamos. E vocês estiveram lá e vocês viram a condição do gramado, é um gramado realmente muito pesado, muito difícil de se jogar. O jogo ele fica um pouco mais lento. E a gente sabe que do outro lado é uma equipe que também se prepara para esse jogo. Talvez era o jogo da vida, né, do Maranhão, e a gente sabe que eles criaram muita dificuldade. Então não é só a questão ofensiva, mas é tudo que a gente se propôs a fazer para o jogo de hoje. Eu estou satisfeito com o que a gente tem entregue. Carlos Tavares, do Recanto do ECV. Carpini, mesmo com o Neres entre os 11 iniciais, sua escolha por Alter como capitão para essa partida decisiva. Algo a mais no Lucas motivou essa sua escolha? Nós vamos encontrar líderes aqui, não existe um capitão, nós existimos aqui um elenco onde todos têm responsabilidade, direitos e deveres. Jogo passado foi o Rato, o jogo anterior foi o Raul, já foi o Neres, foi o Walter, e eu pretendo que assim nós vamos seguir na temporada. Eu estou vendo muitas lideranças positivas, muitos pilares, e eu quero fortalecer isso e passar ainda mais responsabilidade de líder para cada um desses atletas. Então, isso aí indifere, não se apegue a isso não, porque vai mudar muito.
Lucinéia Matos, do canal Sangue Rubro Negro. Carpini, o Vitória vem tendo uma sequência de muitos jogos. Como isso tem impactado no desempenho físico do time? A dificuldade que o Vitória tem, todos têm. Todos que têm essa quantidade de jogos, calendário. Mas eu prefiro que seja o contrário, como a gente tem superado isso. O time correu muito hoje, o time correu muito em Alagoinha, o time correu muito contra o Fortaleza, buscou resultados adversos, tendo poucas sessões de treino, pouco tempo para se recuperar, então a questão física ela está extremamente positiva, é um trabalho de muita competência, não só do Caio, preparador físico, meu preparador que é o responsável, mas de todo o departamento de saúde e performance do Vitória, né? Rafa, Robert, Diego, toda a rapaziada aí, então o mérito dividido para todos eles e o nosso time compete e entrega tudo aquilo que é possível. William Falcão, do Jornal Massa. Carpini, no primeiro tempo, o Vitória teve um pouco de dificuldade para criar jogadas de perigo. Você acredita que faltou mais aproximação nos lados do campo para abrir o sistema defensivo do Maranhão e, consequentemente, gerar espaço para os homens de meio campo dentro da área? É justamente do lado do campo onde não tinha espaço, né, para aproximar, igual você falou. Eu respeito e entendo, mas a aproximação dos lados, onde você tem uma linha de 6, uma linha de até 7, é justamente onde ele tentou neutralizar e neutralizou bem as nossas dobras. Nós tivemos dificuldade para encontrar os espaços e as movimentações pelo pouco campo atrás da última linha do adversário nos dificultou bastante. Acho que o ponto foi mais esse. Para finalizar, Gabriel Galindo, do canal do Dinâmico. Carpini, você enxerga como um ponto de melhora nesse time a eficiência ofensiva no momento do último passe ou finalização? Mais uma vez, foram mais de 10 finalizações para convertê-las em gol. E como melhorar isso sem tempo para treinar? A gente treina o que for possível, a gente ajusta em cima de vídeos, de material, a gente trabalha com quem acompanha o nosso dia a dia. Eu sei que hoje vocês não têm mais essa condição de acompanhar o dia a dia, mas a gente trabalha muito treino específico, a gente trabalha treino muito individualizado, sempre no pós-treino, procurando dar atenção a todos os atletas. Esse é um ponto que a gente tem procurado enfatizar e melhorar, mas não é só finalização, precisa melhorar a criação, a compactação, a parte defensiva. Eu preciso evoluir, todos nós precisamos melhorar para a gente conseguir buscar condições melhores. A gente sabe que a cada vitória, a cada sequência de resultado positivo vai aumentando também a nossa dificuldade. Os adversários estão vendo aquilo que é feito no Vitória, então a gente precisa criar alternativas para isso. Entrevista coletiva com Carpini encerrada.